Olá, líderes! Aqui é Rafael Fonte e, como vocês sabem, nosso webinar do PMI Rio agora está no YouTube. Neste evento, tivemos a Franciane Baroni, que é professora de MBA na Fundação Getúlio Vargas, apresentando o tema Liderança Omnichannel em Projetos. Foi uma apresentação riquíssima e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um forte abraço e nos vemos no próximo webinar. Obrigada aí pela apresentação, obrigada, né, aos meninos aí do PMI Rio pelo convite, né, para falar um bate-papo aí sobre liderança omnichannel voltada aí à gestão de projetos. É um prazer muito grande, né? Eu estava trabalhando essa temática em uma masterclass aí pela FGV e acontece que o colega, né, o Fabra, que faz parte aí do grupo do PMI Rio, falou: Fran, vamos bater esse papo lá com os meninos? E eu falei: claro, vamos lá. Falar de liderança, falar de gestão, hoje é algo que me dá muita satisfação, né? Muito prazer. E a apresentação ali que o Rafael fez, né? Ele colocou alguns pontos principais, mas para contextualizar tudo isso, né, que a gente vai tocar aqui nessa noite, uma das questões legais que ele colocou ali foi que eu fiz a gestão acadêmica, né, de algumas faculdades, da Croton, que faz parte da Hold Cogna, né, de educação, que tem algumas faculdades da marca Pitágoras, a Anhanguera, a Unic, né, em cada região ela mantém essa marca, né, que já virou referência, né, então ela é um conglomerado, né, acontece que faz parte ainda de uma das maiores empresas de educação do mundo. Bom, trabalhei nessa gestão acadêmica ali por 16 anos, e dentre elas coordenação, direção de unidades, e nesse momento, né, eu me desliguei 100% da companhia agora em fevereiro de 2021, né, num processo que eu explico para vocês aí muito grande de transição de carreira, né, e isso é importante porque tudo na vida é um projeto, tudo é um projeto, viver é um projeto. Então, falar de projetos é algo como falar de viver, né? Porque se eu vou fazer uma compra, é um projeto. Se eu vou criar um negócio, é um projeto. E claro que projetos bem executados são projetos que têm resultados e têm, então, uma entrega de um produto, de um serviço que requer dedicação das pessoas que estão envolvidas e, principalmente, de uma liderança muito aguerrida, muito dedicada, e nesse conceito, principalmente, que é um conceito que cresceu, né, dentro dessa crise sanitária que nós vivemos, o conceito omnichannel, ele se encaixa aí nesse modelo de liderança que eu venho trabalhando. Para chegar nessa modelagem omnichannel, eu preciso falar para vocês um pouquinho do contexto que eu vivia para chegar até essa temática. Então, quando eu trabalhava com essa gestão acadêmica, a companhia, em 2011, resolveu fazer uma transição, né? Resolveu modificar as bases estruturais ali do seu modelo acadêmico, da sua forma de oferecer serviços. E aí a gente começou a trabalhar com um cunho muito voltado para o modelo híbrido, né? Foi quando a gente colocou o projeto híbrido, que é você juntar o mundo online com o mundo offline, ou seja, colocar uma experiência física e digital de uma maneira a entregar um produto que gere mais valor. Valor para o nosso cliente e valor também em termos de DRE, em termos de lucro, né? Porque essa é a nossa função enquanto gestores de projeto, enquanto executores, enquanto pessoas que prestamos serviços e que estamos ali desenvolvendo qualquer serviço para qualquer CNPJ. No final ter o lucro, né? Claro que um lucro voltado com bases éticas e morais, mas é o lucro que mantém, né, as nossas operações. Então, quando isso aconteceu, em 2011, né, foi uma virada de chave muito importante. Nessa época, eu fazia gestão de 2 faculdades com uma base de alunos, 16 mil alunos, né? E essas faculdades, uma dificuldade muito grande foi fazer com que esse projeto fosse aceito pela equipe de coordenadores, pela equipe de professores e principalmente para o nosso cliente final, o aluno, que precisava comprar esse projeto de uma maneira 100% full time, para que eles fossem inseridos dentro dessa maquinaria que a gente desenvolveu e que a engrenagem funcionasse perfeitamente
com o coordenador, professor, aluno falando a mesma língua, para que nós pudéssemos colocar, então, o nosso time em campo, rodando 100%, aquilo que a gente desenhou ali no nosso framework, no nosso workflow do projeto e o resultado final ali. E acontece que nessa estrada, né, a gente foi aprendendo muita coisa. E a minha formação básica, primeira formação, a minha em ciências biológicas, depois eu fiz biomedicina, farmácia, fui complementando, meu mestrado é em saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador, e o meu doutorado é em biociências. E nesse contexto, essa pluralidade, essa multidisciplinaridade, ela, junto da gestão, né, acadêmica, me fazia pensar em muitas estratégias para que eu pudesse colocar aquilo que a gestão, né, decidia funcionando na ponta, porque essa é a nossa função de liderança. Entregar os projetos da mesma forma como... são decisões que vêm top-down, são decisões que vêm lá de cima e nós precisamos entregar na ponta. É essa a função de uma liderança. Fazer com que os nossos times entreguem com muita eficiência e muita eficácia aquilo que foi desenhado e concebido por um grupo que projetou aquilo. Então, nessa função de executar, de pensar e de planejar, nós entregamos resultados que se descolaram ali, né? Eu tenho muito orgulho de mostrar esses indicadores do passado, porque foram indicadores, né, na gestão de um CNPJ que mostra, então, as competências e habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? E esses indicadores na área de educação são indicadores que o MEC avalia. Então, é uma avaliação externa, além das avaliações internas, nós fazemos isso através da avaliação externa, que é o órgão que nos regula, não é? O Ministério da Educação. E nessas avaliações, a principal é a prova chamada ENAD, que é quando os nossos alunos vão lá e fazem o teste dizendo, bom, essa faculdade me ensinou X% daquilo que ela se propôs a entregar durante a matriz. Isso aí não tem como você correr. Ou você faz o trabalho bem feito, ou você não entrega o serviço e o resultado. Nós saímos de cursos, a avaliação do MEC é de 1 a 5. Nós saímos de cursos com avaliação de 1 e fomos para cursos com avaliação de 5. Isso é o caso do nosso direito que tínhamos lá. Nós saímos de cursos que iam ser extintos para uma nota 4 gorda, quase sendo 5. E aí você me pergunta, nossa, mas essas faculdades eram onde? Eram faculdades do interior do Mato Grosso, né? Estava falando aí dos meninos do clima, da biologia, do bioma, de Sinop, que é uma cidade que fica no norte do Mato Grosso, quase Pará, 700 quilômetros de Cuiabá, da capital, e depois fiz a gestão também, por um certo tempo, da cidade vizinha, que é de Sorriso, e também entregando esses mesmos números. E aí você entende e percebe dentro desse contexto e fala assim, cara, mas será por quê? Qual que é a receita, né, do sucesso? Daqui a um pouco eu vou falar para vocês que a receita do sucesso eu busco todo dia, mas a do fracasso eu posso ensinar hoje para vocês. Daqui a pouco, no próximo slide, eu tenho a receita do fracasso para vocês, tá? Pode aguardar. Mas isso aí me fez entender que dentro dessa dinâmica, desse mar que eu estava singrando, eu falei assim, não, então nós estamos entendendo a navegar. Então, a gente consegue traçar rotas e consegue entregar. Nesse contexto, começou a ficar muito fácil. Fácil por quê? Porque um projeto bem executado, você repete e vai observando, tomando no copo das lições aprendidas, melhora o que precisa, avança em outros pontos e a gente vai sempre buscando essa melhoria contínua e a gente sempre foi obtendo esses resultados por conta dessa questão única que é a liderança, principalmente essa liderança nesse contexto omnichannel. E aí, pessoal, sempre dentro desse ambiente, eu, quando trabalhava nas minhas turmas de MBA, 2014, 2015, em 2016 foi o marco que eu sempre começava a falar de um mundo exponencial, da quarta revolução industrial, de um mundo caótico, de um mundo diferenciado. E aí, toda vez que eu falava isso, as pessoas diziam assim, ela está puxando sardinha para o negócio dela, porque eles estão fazendo a junção do físico com o digital, eles já estão fazendo o digital, e ela está defendendo algo
porque ela está fazendo, isso é óbvio. E eu dizia, né, com algumas experiências práticas que vocês assistiram, né, por exemplo, a Blockbuster sucumbir, porque nós temos hoje o streaming, nós vimos também Kodak, porque nós temos os álbuns aí nas redes sociais, assim por diante, ninguém mais revela um retrato. Então, nós percebemos que várias empresas, elas sucumbiram por conta da miopia. E da miopia que nós temos em enxergar o longo prazo. Mas isso, como a minha formação biológica me ensinou bastante, num livro Futuyma, que fala da evolução das espécies, quando o Homo sapiens surgiu lá na savana africana, quando essa espécie, né, sofreu todas essas modificações até chegar na espécie atual, Homo sapiens, e essa espécie disseminar geneticamente os genes que nós temos atualmente, nós temos elementos, desculpa, nós temos elementos que trazem essa carga genética lá da savana africana. E o homem da savana africana, o Homo sapiens, lá sabia correr de ameaças, tudo na savana africana queria matar esse Homo sapiens, sabia procurar alimentos e sabia proliferar. Eu ia falar um palavrão, mas eu não posso não. Sabia fazer aquilo que nós chamamos na biologia de manter o fluxo gênico. Manter o fluxo gênico é quando você coloca genética em seus filhos. E aí? Gente, perdão, tá? Esse fluxo gênico, essa comida e essa correria dos inimigos fazia com que esse homem ele só pensasse no curto prazo, só pensasse no hoje, no agora. Errado não estava, porque foi por essa forma de agir e agindo em grupo pela inteligência social que eles conseguiram disseminar a genética e nós, você que está assistindo esse webinar, eu que estou aqui trocando essa ideia com vocês. Deixa eu tirar uma dúvida. Você está passando o slide? Eu não passei ainda, você acredita? Ah, não, tá bom. Tá, só para a gente saber. Ô, Cláudio, eu estou numa minha apresentação, então eu estou só contextualizando, mas eu já vou passar, desculpa, tá? E aí, o que acontece? Nesse contexto, eu falava sempre dessa questão de ver além. Pessoal, 2016 foi a mudança de era, né? A Singularity já apontava isso, a Drape School, a Minerva School, né? Já apontava uma mudança de era. Revolução exponencial, a quarta revolução industrial, ou seja, quando nós falávamos de omnichannel, quando nós falávamos de exponencial, nós estávamos falando em uma versão que saía da versão linear, né? Nós saíamos da versão e do mundo VUCA e entrávamos já em 2016 naquele conceito do mundo Bunny, né? Quando nós saímos do mundo VUCA e entramos no mundo Bunny, isso aconteceu em 2016. E acontece que nesse contexto, eu falava, gente, a situação precisa acontecer dessa forma. A transição, nós precisamos consertar o avião com o avião andando. Não dá mais tempo para a gente seguir um elemento linear. A gente vive operações não lineares em que a gente precisa consertar a asa do avião com o avião voando. Corremos um risco muito grande, sim, mas se não fizermos, nós vamos cair, vai matar todo mundo. Então, esse mundo bunny, frágil, ansioso, com elementos não lineares e uma incompreensão muito grande, começou em 2016. E aí, meus amigos, em 16 de março de 2020 foi quando houve o lockdown nas faculdades que eu fazia gestão. Nesse momento, eu me lembro como se fosse hoje, que eu falei bem assim, ótimo, agora é só trocar o drive. A sala de aula se fecha e abre-se o momento online. Em menos de 24 horas, nós migramos uma base de alunos, só nas faculdades que eu fazia gestão, de mais ou menos 22 alunos para plataformas de aulas em que não houve nem um dia, nem um minuto sem aula através de plataformas que nós já havíamos começado a trabalhar e tomar pancada, tomar pedrada em 2011. Ou seja, um projeto que foi iniciado e que precisou ser melhorado, mas que, com a coronacrise, que é um apelido que eu digo, com essa crise sanitária do Covid-19, quando nós tivemos a primeira paralisação das operações de educação, nós conseguimos manter o barco tocando. Isso é importante por quê?
Porque eu citei aí Blackbuster, citei Kodak, citei algumas empresas que sucumbiram porque não enxergaram a miopia, por conta da miopia. E isso aí eu falei para vocês, que faz parte da nossa genética evolutiva, o homem da savana africana conseguir enxergar só o curto prazo, e nós vamos perceber que hoje é importante nós pensarmos em projeto em curto prazo, porque com o mundo bunny não dá para pensar mais no longo prazo, porque com essa não linearidade e com essa ansiedade, fragilidade do mundo incompreensível, nós não conseguimos estrategizar mais longos projetos. E aí entra nessa questão omnichannel, que vem lá do mercado, pessoal. O conceito omnichannel, ele nasceu do e-commerce, e que é uma tendência em que você coloca a experiência de compra, a jornada em torno desse cliente. Então, nós pensamos no cliente, na entrega de serviços de projetos, né, e colocamos a jornada de compra para que ele possa ter vários canais, utilizando esses vários canais, ele tem, então, vários contatos, né, dentro desse ambiente de compra de serviços de produtos. Mas tá, nesse conceito omnichannel, nós temos alguns elementos até chegar no omnichannel para a gente falar a mesma língua, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo com o single channel. Esse single channel, né, eu gosto de dar um exemplo com a Natura, né? A Natura ali, em 2013, 2014, ela tinha a base dela estruturada naquelas vendedoras porta a porta, né? As meninas iam lá com os catálogos, faziam pedidos e assim por diante. Esse era um canal único, então nós chamávamos de single channel, de relação ali com o cliente. Depois disso, a Natura passou por uma modificação do multichannel. Nesse multichannel, o que ele fez? 2013, 2014, a Natura já estava inserida ali no porta a porta, mas começou a colocar seus produtos em farmácias, em lojas, em shoppings e assim por diante. Então, ela começou a diversificar os seus canais, né, de venda e de atendimento desse público. E aí, depois, ela começou a interagir e cruzar esses canais. Quando ela cruza esses canais, ela faz assim, a minha vendedora está de beleza, vamos supor, aí no Rio, eu quero fazer o contato com ela via app. Então, eu chamo ela, faço ali uma geolocalização, encontro essa consultora e falo com ela que eu quero fazer uma experiência de olhar, organoléptico, eu quero pegar o produto, eu quero sentir. Então, eu quero ver quais consultores estão disponíveis ali naquela minha região. Então, eu começo a cruzar os canais. Quando eu passo a cruzar os canais, quando eu passo a operar de uma maneira muito fluida, quando eu passo a operar isso, claro, com uma robustez de sistema muito grande, mas quando a gente fala de liderança, a gente pega esse sistema, a gente pega essa expertise e joga para a gestão de pessoas. E aí, quando eu falo de comércio, a questão omnichannel é quando nós começamos a atender nessa multicanalidade, mas de uma maneira muito fluida. Então, por exemplo, todos os processos são integrados. Eu compro aqui numa franquia de uma loja X e troco na franquia lá de Cuiabá. De Cuiabá, eu troco lá na franquia de Manaus. Eu não tenho problema de estoque, eu não tenho problema de precificação, eu não tenho problema de comissão para a minha força de vendas, porque tudo isso está muito interligado, está muito amarrado. Fruto, então, de uma gestão omnichannel que criou a multicanalidade de uma maneira tão complexa que criou o termo que eu falo, que é omnichannel. Pessoal, o trade-off para você sair de uma multicanalidade e ir para omnichannel é enorme, principalmente tecnológico. Mas eu quero mostrar para vocês e comprovar, através de um artigo executivo, que não basta ter sistema arrojado, não basta ter todos os elementos tecnológicos para suportar uma operação omnichannel, se nós não tivermos o básico. E aí entra a questão de liderança omnichannel em projetos. Single channel, multi-channel, cross-channel, até nós chegarmos à questão omnichannel, é uma jornada. Mas é uma jornada que precisa ser trabalhada. Eu não consigo sair do single e ir para o multi sem passar por um momento de amadurecimento e viver essa transição. E assim como o cross e assim como o omni. A tendência é que nós estudemos, trabalhemos, nos esforcemos dia a dia para entregarmos a versão omnichannel de liderança, de serviços e de produtos. Então, hoje, esse bate-papo ele vem para provocar. Ele vem para provocar para quê?
você, enquanto gestor, você, enquanto empresário, não sei qual que é a função de cada um de vocês, entregue essa versão muito complexa, mas muito bem azeitada de um modelo de gestão. Então, hoje, o Omnichannel, ele não é só mais usado ali no e-commerce. Ele é algo que transcende. Então, nós falamos de estratégia Omnichannel. Estratégia Omnichannel que está dentro desse mundo exponencial, que está dentro desse mundo bunny, que é esse mundo que nós vivemos hoje, né, da atual corona crise, da crise sanitária, e esses novos hábitos e competências, né, habilidades e competências, que a gente começa a estruturar dentro do nosso composto, dentro de nossas skills, e com certeza precisamos inserir isso dentro das nossas equipes. E é esse o nosso foco hoje, porque, com certeza, quando eu lidero times que executam muito bem as suas tarefas, nós temos projetos muito bem entregues, nós temos serviços muito bem executados. E aí, o que acontece? Eu tenho cliente feliz, eu tenho profissional feliz, porque eu tenho um serviço melhor oferecido, eu tenho melhores vendas, eu tenho um processo de fidelização e recompra dos clientes muito bem estabelecido, e claro, a gente trabalha brand. Se eu trabalho brand e imagem, eu consigo, então, vencer aquela guerra do preço, porque eu falo de valor. E dentro dessa versão ali, Omnichannel, entra questões fundamentais, porque quando a gente fala do mundo bunny, e aí a gente fala lá da incompreensão desse mundo bunny, é muito interessante que aquilo que existia antes, em outrora, volta ou não existe mais. Então, o consumidor, ele mudou as suas características de adquirir serviços e produtos. Nessa questão aí, entra até aquelas práticas ESG, que a gente discute como a sustentabilidade e adaptação aos novos tempos para poder oferecer serviço para quem tem realmente o poder de compra ali no mercado. E a gestão Omnichannel, então, é uma jornada. Ela não é um momento, ela é uma jornada de constante estudo, constante busca. E aí, esse artigo executivo, ele teve o objetivo de identificar práticas. Ele pegou, né, algumas empresas e ele identificou as práticas nessas empresas que já tinham a gestão Omnichannel, a jornada Omnichannel já tinha chegado até o seu momento de ápice, e eles observaram, então, essas práticas e recomendaram o que nós precisávamos fazer dentro das nossas empresas para iniciar nessa jornada. Eles usaram uma ferramenta, né, nesse artigo executivo, o link está ali embaixo, depois os meninos vão disponibilizar essa apresentação, e nesse paper, né, nesse artigo executivo, eles fizeram a medição através de uma ferramenta idealizada pela IBM, que é como se fosse um questionário padronizado, na verdade, faz parte de um estudo maior, né, o Omnichannel Report Card, e eles fizeram essa ferramenta, essa coleta de dados nessas empresas e geraram dados muito robustos e confiáveis de como a gente precisa enxergar essa gestão e como que a gente precisa ingressar. Eles avaliaram qual que era a experiência online e a experiência digital. Qual que era a experiência na loja física? Qual que era a experiência do fulfillment? Qual que era a experiência da entrega? Qual que era, né, como que o website funcionava, como que o app funcionava, marketing, experiência do call center, saque até as mídias sociais. Ou seja, eles fizeram uma avaliação 360 de todos os canais para que eles pudessem sugerir e propor práticas que levassem à gestão Omnichannel. E olha só, a primeira prática propulsora que eles indicam nesse artigo é liderança. Acontece que quando você pega essa liderança, quando você pega esse artigo e dá uma lida na liderança impulsionadora e lê os outros itens, que fala sobre mentalidade digital, mudança cultural, visão do cliente em primeiro lugar, observar a jornada de compras como um processo e não só como um momento, né? Junto com a integração e gestão cruzada, com transparência 360, você colocar em prática o compliance, junto com essa maturidade online para você poder operar, dominando logisticamente, fazendo o processo de curadoria, eles entenderam que são 9 práticas que eles poderiam indicar para que as pessoas pudessem ingressar nessa jornada da gestão Omnichannel. Acontece que quando você lê a liderança impulsionadora, você começa a entender que todos esses 9 outros itens fazem parte da liderança Omnichannel.
fazem parte de um processo de gestão omnichannel. Então, tudo isso passa por um processo muito complexo de entrega de um momento que nós estamos, assim, sempre tentando e trabalhando para chegar, né, nessa entrega perfeita, né, nessa sinergia de todos os canais. E aí, claro, entra o papel da liderança. Como eu falei para vocês de liderança, que foi a primeira prática, coloquei para vocês algo que é libertador, né? Eu sempre utilizei conhecimentos biológicos para fazer gestão empresarial, porque hoje eu tenho total clareza disso. Uma matéria que eu fiz há 25 anos atrás na faculdade se chamava comportamento animal. E a outra evolução, ela tem total relação com todas as disciplinas empresariais que vocês pensarem. Tanto é que hoje a neuroliderança é algo que a gente estuda ali na biociências, né? O meu doutorado, ele tem um pé dentro da área de biociência, principalmente biociência animal, apesar de eu trabalhar com células-tronco e reabilitação de lesão medular com acidente traumático, né? Eu trabalho esse modelo canino para jogar isso para o ser humano. Acontece que a minha pretensão é fazer as pessoas que sofrem lesão na medula voltarem a andar com célula-tronco, e isso eu fiz através de uma revisão sistemática com meta-análise, e por conta do momento de pandemia, eu tive que parar as práticas laboratoriais de teste e entrar no momento teórico para cumprir prazos, né, da CAPES, CNPq e assim por diante. Mas foi muito bom, porque eu fiz esse compilado de estudos que existiam de formas muito soltas, coloquei na modelagem da meta-análise e entreguei ali uns resultados bem bacanas que mostram ali qual que é realmente a função das células-tronco e a reabilitação ali da medula. Bom, isso é um assunto que embasa o que eu vou falar para vocês, porque para chegar nisso, falar de sistema nervoso periférico, eu preciso falar de sistema nervoso central. E para falar de sistema nervoso central, eu preciso entender bastante de comportamento. E é nesse contexto que eu falo um pouco de biociência, porque, como bióloga, sempre utilizei o comportamento animal, porque nós somos da espécie Homo sapiens, né? E todos os animais têm uma espécie, nós temos comportamentos específicos. E aí, juntando com aquela frase célebre do Simon Sinek, que ele dizia assim, né, e eu sou bastante fã do Simon, que ele diz assim, entender hoje de seres humanos é entender de negócio. Não adianta nós dominarmos sistemas complexos, dashboards, KPIs, não adianta você saber fazer o workflow de projetos de forma perfeita se você não entende de ser humano. Porque quem executa tudo isso, no final do dia, quem entrega o seu resultado, é o fator humano. Então, quando eu comecei a falar que eu obtive resultados, eu não obtive resultados porque eu tinha uma plataforma robusta, porque eu tinha um sistema que não caía e dava suporte. Eu fiz isso porque tinham pessoas engajadas e pessoas dedicadas com um projeto que nós juntos construímos. E aí nós vamos falar de uma liderança omnichannel que tira a questão hierárquica e começa a ver horizontal. Porque lá na savana africana, esse homem Homo sapiens de lá só trouxe a nossa genética para cá hoje porque ele agiu de forma social, colaborativa, em time, em equipe. Então, nós pensamos que lá, por exemplo, eu coloco Einstein na savana africana, né? Se eu pudesse abrir para vocês falarem, quanto tempo o Einstein duraria ali na savana africana? Tinha gente que ia falar 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 1 dia, 2 dias. Eu acho que ele não duraria nem 10, né? Porque ele poderia levar todas as teorias e toda aquela inteligência, né, daquele coeficiente de inteligência acima da média que ele tinha. Só que nós sabemos que o que entrega projetos não é o coeficiente de inteligência, são outros coeficientes. E esses coeficientes, eles falam da inteligência colaborativa, de você agir com um coeficiente de inteligência mediano, mas calibrando os outros para que juntos nós entreguemos resultados de valor. Resultados que têm sustentabilidade. E a liderança omnichannel, ela tem como base uma ciência que é um pouquinho grande, mas que ela é fundamental para a nossa gestão, que é a neuropsicoimunobiologia. A base da neurociência é a neuropsicoimunobiologia. Eu falo de neurociência, eu falo de psicologia, eu falo de imunologia porque é através do que você sente, do que você
relata do que você entende, do que você absorve, você reflete isso no seu sistema imunológico, isso é fato, e aí nós entendemos esse comportamento humano. Claro, cérebro. E quando a gente entende comportamento, mente e cérebro, nós temos, então, como armas poderosas entender como eu engajo, como eu coloco um projeto que tinha tudo para dar errado, mas se essas pessoas se entregarem da maneira engajada que nós queremos, nós vamos ter o resultado. Então, isso é importante porque move a questão da liderança omnichannel e move o que nós estamos falando num conceito de projeto omnichannel, que é esse conceito macro de um projeto que acontece de forma transversal. Eu não vou ter aquela linearidade, eu tenho a transversalidade e eu tenho a agilidade e ciclos rápidos de entregas nesses momentos de iterações em que eu olho e dou valor para as pessoas. Quem? As pessoas do meu projeto, as pessoas que são os meus clientes, eu absorvo ali da ponta, entrego no curto prazo, modifico, entrego de novo. Então, eu me adapto de forma muito rápida, eu entrego de forma muito clara os resultados, sempre observando as pessoas, tanto que estão ali dentro, como aquelas que eu vou entregar o meu serviço. E isso, gente, garante a nossa sustentabilidade. Quem faz isso melhor são as pessoas que vendem melhor seus projetos. Quem lidera melhor são pessoas que têm projetos sendo executáveis melhor. Quem conhece melhor as pessoas do seu time e as pessoas para quem presta o serviço são as pessoas que fecham mais contratos, que mantêm essa sustentabilidade, essa durabilidade dentro dos projetos que você executa, sejam eles profissionais ou na vida. E isso é importante entender, porque é uma questão em que, quando a gente observa essa liderança omnichannel, tratando aqui de treinamento constante, de aumentar a quantidade de tarefa que você faz na empresa, mas aumentando isso com aumento da sua permanência, da sua proximidade, porque a gente só consegue confiança se a gente tiver essa proximidade. E eu só consigo dar atenção a todos os elementos do meu projeto e os parceiros dele, né, dos meus stakeholders internos ou externos, se eu conseguir também apurar as minhas ferramentas de delegação. Porque essa liderança, eu preciso aumentar a capacidade do meu time entregar sem a minha presença. E aí a gente rompe a barreira, né, do líder executor. O líder executor é um líder em que você vira recurso da sua equipe, né? Eu vou lá e vou fazer. Claro, a gente tem que ter humildade de fazer tudo, mas a gente não pode se ancorar e deixar com que nós viremos recurso dessa equipe. Porque essa liderança omnichannel é uma liderança que precisa estar em diversos pontos. Ela precisa estar em diversos elementos da operação, em vários pontos da cadeia produtiva, para que eu possa ser absorvido e enxergado pelo meu time como alguém que sabe gerir. E isso aí é um exemplo melhor. E não virar recurso para esse time. Isso é importante porque, assim, o Peter não pode ser deixado de falar, porque quando a gente fala de liderança, eu estou falando de cultura. E quando eu falo que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para vocês que, se nós não trabalharmos essa cultura ali dentro do meu ambiente de trabalho, essa transformação, essa virada de chave precisa estar muito bem azeitada, muito bem organizada, vai acontecer que tudo aquilo que você falou, alinhou, trabalhou, não vai ser absorvido. Ou seja, toda aquela cultura que você quer criar dentro da missão, visão, valores, propósito, manifesto, aquilo que o líder precisa traduzir e passar para o seu time, se isso não for muito bem trabalhado, ela vai ser digerida ali logo no café da manhã. Isso é importantíssimo, porque para nossa jornada de liderança, eu preciso pensar nesse tratar nessa transformação, que é uma transformação de mindset. Mas todo mundo fala de mindset. Todo mundo vai falar e precisa falar, porque é uma mudança cultural fundamental para os nossos projetos atualmente. Então, nesse contexto ali, né, o mindset colaborativo, adaptativo ou darwinista que eu falei para vocês é fundamental. Quando eu falo de adaptação, colaboração, eu falei do homem lá, do Homo sapiens, que chegou até aqui porque trabalhou junto. E Darwin dizia o seguinte:
Opa, peraí, quando ele entrou no navio Beagle, deu uma rodada ali e falou assim, evolução das espécies não foi igual Lamarck diz. Lamarck dizia, a girafinha tem um pescoço comprido de tanto esticar para comer a árvore. Não. Darwin olhou e falou assim, meu amigo, isso não existiu. Existiu o seguinte, adaptação. E a adaptação aconteceu por quê? Porque os mais fortes, os mais rápidos, não, eram os mais adaptados. Os mais adaptados passam a sua genética. Aquele que absorve a mudança mais rápido, entrega esse resultado, é aquele que permanece na genética evolutiva, na evolução, na genética corporativa, e vai ser assim em qualquer lugar. Isso, olhando, nós entendemos que o projeto, nós temos várias metodologias para gerir um projeto. E é maravilhoso, porque é um passo a passo, né? Eu gosto muito de uma metodologia, né? Até do meu amigo lá da FGV, professor Finóquio, né? O Project Model Canvas, porque é um projeto que trabalha ali com a neurociência, né? Você tem um workflow dos passos, então você coloca em uma folha, em uma lâmina, em um momento, tudo aquilo que você organiza o nosso córtex pré-frontal para um resultado, né? Então, você passa daquela sessão muito empilhada e até mesmo embolada para algo que você abre, dá um resultado e a pessoa fala, ufa, é ali que eu vou ver. Eu vejo objetivo, justificativa, benefício, vejo tudo relacionado, no final tem o custo, né, que é aquela parte que a gente sempre observa, mas não tão importante quanto os outros elementos. E essa virada de chave é fundamental porque quando nós quisermos, né, juntar, quando a gente quer fazer essa liderança omnichannel em projetos, nós precisamos entender que nós vamos fazer essa mudança cultural simultânea, que é transformar o mundo presencial em digital. Nós vamos fazer o digital. E isso é muito sério, porque é um momento operacional que eu vou trabalhar com muita rotatividade. Ele é complexo, às vezes eu vou ter que fazer mudanças, são mudanças irreversíveis em nível de gestão. E aí entra a questão da coragem gerencial, entra a questão de você olhar aquilo como sendo algo necessário para que o final e a entrega disso ali, desse projeto aconteça. E um ambiente, né, nesse mundo aí, Bunny, altamente complexo, altamente que nós trabalhamos com medo, com essa ansiedade, com essa desconfiança. E toda vez que nós trabalhamos com medo e com desconfiança, o líder omnichannel, ele está trabalhando isso de forma muito presente. O que traz confiança é a presença. Ah, mas hoje nós não podemos. A presença, ela pode estar aqui, ó. Quando eu abro minha câmera, você abre a sua e eu olho dentro do seu olho. Ah, mas eu gosto do presencial. Mas não pode mais. Então, o digital hoje é um caminho que não tem mais volta. Não nada vai ser como antes. E nada pode ser. Então, novos momentos requerem novas habilidades e novas competências. E isso faz parte do que nós chamamos de epigenética. O que a epigenética diz? Diz o seguinte, que o seu DNA é influenciado pelo ambiente. O exemplo básico. Se eu fumo, eu tenho maior tendência de modificar o meu DNA e criar um câncer de garganta, de boca, de traqueia, de pulmão. Ok. Isso é o seu DNA sofrendo influência do ambiente. Quando você tem o câncer sendo induzido por fumo, o nome disso se chama epigenética. Da mesma forma, se você faz exercício, se você cuida da saúde, você tem mais próximo a proteção a nível de código de estonas. Eu vou falar no básico. Você não tem modificação no seu DNA e não cria nenhuma célula cancerígena. E na epigenética corporativa, acontece que alguns comportamentos te levam para a proteção. E esses comportamentos, eu vou dizer daqui um pouquinho, na forma de insights. E esses comportamentos, eles são comportamentos de uma liderança e de uma busca incessante por autoconhecimento, autodesenvolvimento e assim por diante. Porque nós sabemos que, epigeneticamente falando, comportamentos assim fazem com que empresas tenham mais sucesso, clientes estejam mais satisfeitos e, claro, todo mundo cresce. E isso é importante porque nessa liderança de projeto, planejamento diário, a rota clara e bem definida, reunião diária, mas com uma comunicação constantemente ágil, não aquelas, né, eu adoro falar daquelas reuniões assim, nossa, essa reunião poderia ser um e-mail ou um WhatsApp, né? É uma forma irônica, né, de dizer que reuniões podem ser muito improdutivas e você para toda a sua força de trabalho para, no final, né, a gente estabelecer uma comunicação que tem ruído, tem eco, tem todas aquelas falhas que uma liderança omnichannel não pode admitir, né?
Então, essa comunicação perfeita, interpessoal e corporativa, gerando ciclos de entregas pequenos e rápidos no fim do dia, é importante, porque é uma gestão que você faz de indicadores que você não espera aquilo acumular, você faz ali no dia a dia. E aí, eu digo o seguinte, né? Nessa transição, nesse omnichannel, em que a gente atende por vários canais os nossos times, né? Presencial, online, nós temos várias ferramentas, Google, Zoom, tudo nós temos hoje, não falta ferramentas para que a gente possa estabelecer relações. Mas o grande problema, e o grande, na verdade, desafio, é fazer a integração do nativo digital com o imigrante, né? Nós temos várias gerações. Como é que eu faço o baby boomer com a geração X, Y, Z, A, B, C, D, tudo junto, né? Como que eu integro essa equipe para que todo mundo fale a mesma língua? Esse é um desafio muito grande. E aí entra a questão do líder que senta, um líder que tem paciência, um líder que trabalha exatamente na jornada. Vamos lá, você não sabe, mas você vai também comigo aprender, porque eu também não sabia e eu tive que aprender. E isso é importante nessa virada de chave, porque nós sabemos que essas gerações, elas podem ser muito conflituosas, e esse líder faz todo esse casamento, todo esse alinhava, né, todas essas coxinhas de retalho, apara as arestas, né? E, lógico, você conta com um squad de compromisso. Quando eu falo squad de compromisso, um time de compromisso, é a palavra que todo mundo fala, que é o engajamento. Quando a gente fala de engajamento, o próximo slide, ele entra exatamente com o gráfico do engajamento, que eu acho fantástico, que é o que eu sempre procuro fazer na gestão de equipes. E, lógico, para você engajar, você precisa capacitar, você precisa treinar, você precisa coachear, você precisa mentorear. Você precisa investir o seu tempo para que você tenha essa jornada. Então, esse processo de transição, ele é custoso, mas ele vale a pena. Porque aí você começa a delegar. Quando você começa a delegar, as pessoas começam a entregar resultados dos projetos de uma forma muito melhor do que você estivesse presente. Então, você amplia o seu escopo de atuação. Você escala a sua área de atuação. Você se transforma realmente nesse líder omnichannel em que faz muito bem a caminhada por vários lugares e processos produtivos, entregando sempre grande valor. E nesse, né, contexto ali, eu vou mostrar para vocês esse gráfico ali, que é um gráfico que fala dos engajadores. Acontece que eu falei para vocês que entender de negócio é entender de gente. Às vezes, nós queremos pessoas engajadas, mas nós temos um problema muito sério na contratação, né? Às vezes eu contrato pessoas pelas skills, e aí eu olho a hard skill e esqueço de olhar a soft skill, né? Então, eu olho as competências técnicas, o que ele é formado, ou ele é graduado, o que ele é pós-graduado, e esqueço de olhar as softs, né? Aquilo que vai fazer com que ele permaneça, aquilo que vai fazer com que ele permaneça no time, né? Então, as ferramentas de assessment, hoje utilizadas pelos recursos humanos, o setor de gente, cada um chama de uma coisa, mas no final são ferramentas que ajudam. Mas eu gosto muito de falar que o meu processo de avaliação ele termina em 90 dias. E eu encorajo muito a minha equipe, tanto na faculdade quanto hoje nas minhas empresas, a observarem em 90 dias. E aí, se você quiser ficar, eu quiser ficar, todo mundo estiver numa relação de conformidade, e aí estiver numa relação de flow, a gente fica. Mas, se não, a gente começa uma nova jornada. Por que eu estou dizendo isso? É o seguinte, toda vez que nós falamos de engajamento, a gente quer essa busca dessa parte do gráfico em azul claro, que é a zona de flow. Quando você está na zona de flow, você entra com fatores engajadores das vias mesolímbicas dopaminérgicas, ou seja, você começa a liberar neurotransmissores que você perde a noção do tempo. Então, quando você tem um desafio muito grande, segue no gráfico, um desafio muito grande e uma habilidade não desenvolvida, a pessoa está muito ansiosa, estressada, porque o desafio é muito grande e você não deu habilidade e competência para ela. Seu papel, líder. Quando você tem uma pessoa entediada, que está achando o trabalho muito chato, é que você tem uma sensação, o seu liderado, o seu time, tem habilidades muito desenvolvidas, mas o desafio é muito baixo. Então, o líder omnichannel, ele sabe colocar cada um no seu papel, para que a gente entregue uma zona de flow. Poxa, o cara gosta de desafio, então eu capacito e vou aumentando. Então, você sempre consegue cruzar o eixo X com o Y, deixando esse profissional sempre na zona de flow, onde ele não vê hora,
onde ele não vê entrega pelo quilo que ele recebe, mas sim pelo poder que ele tem de entregar e o reconhecimento que ele vai receber, e a satisfação em aprender. E aí, gente, a liderança é algo voltada a engajar. E a liderança omnichannel é engajar. Quando eu engajo uma equipe para fazer projetos na metodologia omnichannel, eu coloco essas pessoas trabalhando de uma maneira muito interligada, muito coesa, muito fluida. E eu vou seguir para o final, dando 10 insights aí de liderança, principalmente liderança omnichannel, que é essa jornada que nós estamos discutindo aí, né? E, nesse final, eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós falamos em valer mais, ganhar mais, se eu perguntasse para vocês aí, vocês queriam ganhar mais ou valer mais? Eu sei que quem está assistindo ia falar assim, eu gostaria de ganhar mais. Acontece que ganhar mais é uma variável que não depende única e exclusivamente de nós. É uma variável que depende da gestão, do plano de cargos e salários, depende se você tem uma empresa do mercado, não depende de você. Então, eu acredito e tenho visto que uma jornada muito inteligente é pensar em valer mais. Porque se eu valho mais, eu estudo mais. Eu faço um curso, eu leio um livro, eu faço uma capacitação, eu entro no webinar, eu sou voluntário do PMI Rio. Eu sou alguém que procura valer mais. E acontece que, naturalmente, quem procura valer mais acaba ganhando mais. Primeiro insight. Segundo insight, eu sempre gosto de colocar diferença de margem e markup. Teve uma vez na minha vida que eu amo cozinhar, pessoal. Eu amo cozinhar. E aí eu falei assim, vou abrir um restaurante. E abri. Tem 17 anos isso. E quando eu abri, eu falei em 3 meses. Não tenho vergonha de falar isso, porque foi com a minha falência 17 anos atrás que eu procurei investir no melhor banco da minha vida. Hora, bunda, cadeira. Sentei, fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, uma bióloga que tinha um conhecimento biológico e uma gestão, sempre a gestão e a liderança me atraíram, e eu sempre trabalhei com essa questão, mas eu sabia que eu precisava de ferramentas, e ferramentas teóricas para que eu pudesse colocar em prática. Fazendo esse MBA, surgiu o convite, hoje eu sou professora da Fundação. Mas eu não sabia a diferença de margem e markup. E eu sabia que eu gostava de cozinhar. Acontece que se você gosta de cozinhar, você não vai abrir um restaurante. Você vai comer em bons restaurantes. Porque para abrir qualquer negócio, você não precisa amar, você precisa entender. Porque senão o mercado te engole. Outra questão muito legal é que tudo é igual a nada, né? Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue entregar nada, né? Eu acho muito legal quando a gente recebe aqueles e-mails, marketing, né? Talvez você está lá no catalid de alguém, eles te mandam aquele e-mail, eu não abro, né? Porque tudo é igual a nada. Mandei para todo mundo e ninguém abriu, né? Muito comum isso acontecer. Então, eu procuro entender exatamente quem é o meu cliente. E esse projeto que eu vou entregar é para quem? Estou atendendo quem? Então, eu preciso agradar aquele que é meu cliente. O restante é bem-vindo, mas eu preciso agradar quem é meu. Afinal de contas, eu desconfio muito de quem acha que agrada todo mundo, né? E quer sempre agradar todo mundo. A gente precisa agradar as pessoas certas na hora certa, porque são meus interesses naquele momento. Então, costumo dizer que tudo é igual a nada. E aí, um livro que eu li nesse gerenciamento, nesse MBA que eu fiz aí há uns tempinhos atrás, falava do gerenciamento de erros, né? E aí lá tinha uma teoria, nesse livro aí, ó, o seu próximo erro será fatal, que era o M ao cubo, que dizia o seguinte, a gente tem medo de abortar os erros e a gente vai permanecendo nesse erro. Vai permanecendo. Escolhi meu time errado para fazer gestão de projeto. Poxa, essa pessoa não é aderente. Troca. Escolhi um emprego que não estou gostando. Troca. Escolhi uma abertura de uma loja, não está dando certo o meu modelo de negócio. Troca. Porque abortar vai ser melhor do que você permanecer e aí nós cavarmos um buraco muito mais profundo. Esse livro deu essa abertura, porque seu próximo erro será fatal, foi fundamental para a minha transição de carreira. Quando eu decidi sair desse grupo e entrar na minha carreira de gerir o meu próprio CNPJ. Nesse momento de preparação, de criar plano B, no mundo bunny, você tem que ter plano B, C, D, E, o abecedário inteiro. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, o problema de gerenciar erros é muito sério. A gente precisa sempre abrir esse olhar para esse viés. Na corona crise, né, a gente fala de crise, tira o S e cria, e eu vou dar um exemplo para vocês no próximo vídeo, que é um vídeo que eu observo muito, porque como hoje eu trabalho com o mercado pet, no aquarismo,
é um grupo que eu gosto muito de fazer a comparação. Mas eu não acredito em sorte, tá? Desejo boa sorte para todo mundo, mas a sorte que eu desejo para vocês e que eu entendo que as pessoas desejam para mim é essa equação aí. Sorte é igual a sopa. Sorte é igual a oportunidade, mais preparação e atitude. Se eu tenho oportunidade, eu estou preparado e eu tenho atitude, numa coronacrise eu posso ou chorar ou eu posso vender os lenços para quem chora. Aquele texto básico, né? E eu gosto de dizer que na minha vida eu dou sopa. Eu dou sopa porque a sorte não existe. A sorte é uma equação. Oportunidade, estou preparado e tenho uma atitude. Se faltar algum elemento nessa equação, essa sorte não acontece. E aí, vou mostrar para vocês uma sopa que essa empresa deu nesse momento aqui de crise. Não era na coronacrise, era em outro momento do mercado, mas que eu acho fantástico. Olha lá. É um vídeo bem pequenininho, já estou acabando. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Olha aqui o nome dele. Mentira! Oi, Diogo. Mas é meu? Meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram para pagar. Nome de animal, nunca. Come get me now or else you're just gonna break my heart. Coisa mais linda, gente. Esse vídeo me emociona porque eu trabalho com o mercado pet e eu amo os pets, né? Tenho milhões de cachorro, peixe eu tenho zilhões, né? Então, e assim por diante. Bom, o que a PetZ fez? No momento de crise que eles estavam vivendo, eles pegaram uma pegada muito sustentável de estimular a adoção e através dessa videozinho que foi premiado, tá? Um vídeo que teve uma baixa verba, premiadíssimo e que toca os corações e coloca uma conexão muito grande com a marca PetZ. Cria um brand, cria um momento, cria emoções. E o que move a compra, o mercado, os times, são as emoções envolvidas. Então, em momento de crise, criar. E eu sempre gosto de usar esse vídeo, né? Porque é um vídeo de um mercado que hoje eu atuo, que me emociona e me faz pensar no mercado de uma forma diferente. Nesse contexto, a gente muda também uma outra insight, é mudar a percepção. Nós gostamos muito de pensar no foco no cliente, quando o foco é dele, do cliente. E nesse contexto, eu preciso conhecer meu cliente. E quando eu conheço meu cliente, para conhecer, quem conhece o cliente não é só a liderança alta gestão. Quem conhece o cliente é esse moço aqui, ó. Vou pular esse slide, mas volto lá. Por quê? Quem conhece o cliente são os funcionários. Então, o grande momento de interação dos líderes são com esses funcionários que entendem o que esse cliente, qual que é a informação que a gente precisa levar para a linha estratégica. E isso é um contexto que a liderança servidora diz, né? Essa pirâmide invertida que o Hunter fala, né? É uma via em que os clientes retroalimentam tudo esse sistema. Numa liderança omnichannel, nós precisamos entender que a base é o meu cliente.
E a partir do meu cliente, eu vou estrategizar aquilo que é melhor para ele. Então, eu vou liderar equipes, eu vou fazer projetos pensando nele. Diferente daquela liderança no modelo tradicional, em que o funcionário quer agradar o supervisor, que quer agradar o diretor, naquela via que nós temos, que a gente sabe que não funciona. Então, nesse contexto de foco do cliente, entra a nossa base, o nosso chão de fábrica, como sendo o nosso grande propulsor de insights e momentos de aprendizagem para a gente se estruturar, aprender, reaprender naquilo que a gente chama de lifelong learning, eterno, dentro desses processos. E aí, lógico, eu sempre gosto de usar a filosofia dentro da neurociência, dentro da psicologia comportamental, dentro da neuroimunopsicoimunologia, porque a filosofia é base. Se vocês forem olhar todos os livros que existem hoje, são releituras dos principais livros da filosofia. Isso aí eu desafio qualquer um, tem um QR Code que tem mais de 200 livros de filosofia, depois se quiser o Cláudio, eu mando para vocês QR Code escaneado, em que separa, na filosofia estoica, as variáveis incontroláveis e incontroláveis. Vamos focar naquilo que a gente controla. E o que eu controlo? Eu controlo aquilo que eu consigo, né? Na minha empresa, no meu produto, no meu comercial, no meu RH, no meu fornecedor, meus intermediários, assim por diante. Já no macroambiente, eu não consigo controlar o social, o momento econômico, a natureza, se chove, se não chove, ou seja, né, esses fatores externos que a gente estrategiza tanto ali, a gente coloca ali dentro do projeto para poder estipular o risco. Mas é um macroambiente que é muito difícil, político, tecnológico. Focar nisso é importante, mas na nossa vida, entender que variáveis são controláveis, incontroláveis, e gastar energia nas que a gente controla, é gastar energia naquilo que a gente pode se melhorar. Pessoal, time que está ganhando não se mexe. Esse é o pior ditado que existe, porque é time que está ganhando que a gente muda. É quando a gente está ganhando que a gente faz mudanças de gestão, de liderança, de metodologia. Na subida é mais fácil, na descida é catástrofe. E termino o seguinte, último slide aqui, falei de QI, mas falo de coeficiente de adversidade, de persuasão e coeficiente emocional. Nesse sopinha de coeficiente, eu gosto de dizer que o que ganha o jogo é o que ganha com o equilíbrio emocional. Nem sempre é o que tem maior QI, é aquele que tem um equilíbrio emocional mais estruturado para viver e liderar times e projetos nesse mundo bunny. O que faliu não é um completo imbecil, porque eu já fali muitas vezes. E uma principal receita de falência é você querer agradar a todos. Como eu disse para vocês, agrade aquilo que você estrategizou para agradar. E o sucesso é algo que eu gosto de buscar todos os dias. Eu não me considero no sucesso, eu me considero no caminho. Mas tanto da falência quanto do sucesso, eu procuro ficar na mediania, no caminho do meio. Muito conceito aristotélico. Porque tanto o sucesso quanto a falência, eles fazem parte da mesma moeda. Então, eu procuro estar um pouco longe de cada uma deles. Quando eu tenho falência, eu vou ali para o espelho e não me culpo. Eu não vou me culpar, eu me responsabilizo. Eu pego as lições aprendidas e melhoro o meu composto. E quando eu tenho sucesso, eu gosto de ir na janela. E quando eu vou na janela, eu pego o meu time e grito muito, e agradeço muito, porque nenhum projeto pode ser feito e nada pode ter sucesso se nós não tivermos pessoas. E esse líder omnichannel, ele entende que no sucesso ele vai para a janela, grita e agradece. E na falência, no fracasso, ele vai para o espelho e ele não se culpa, ele se autorresponsabiliza. E eu termino aqui o nosso momento, né, indo para a janela e gritando aí para os meus colegas agora aí do PMI Rio. Muito obrigada por me darem essa oportunidade de falar. Eu, naturalmente, se me deixassem, eu ficaria aqui até meia-noite. Desculpa aí que eu dei uma corridinha, mas estou à disposição de vocês para o que precisarem, pessoal. Vocês viraram aí parte muito importante ali do meu